Interessante, né? A genealogia tem, então, esse lado econômico, porque se eu sou filho de, neto de, bisneto de, trisneto de, se eu sou, é óbvio que eu tenho direito àquela parte de terra ali, ó. Aquela outra parte ali, ó, era do meu pai e tal, e etc. Por isso que teve as filhas de Zelofiate. Você se lembra lá? Foi interessante esse fato. Chegaram para Moisés e disseram: papai morreu e não deixou filho. Aí nós que somos 5, a terra vai para o tio da gente, para o primo da gente? Isso é injusto. Moisés foi falar com Deus e Deus disse: dá a terra para as meninas, que elas têm direito de herdar. Você se lembra disso? Bom, isso é fantástico, meu pastor, porque assim, a gente tem que pôr uma coisa na nossa cabeça, que muita gente reivindicou o direito de ser dono daquelas terras. Muitos reivindicaram ali o direito de possuir por herança. Só que quando traçava-se a genealogia, que não comprovava que aquelas pessoas de fato eram descendentes das tribos que tinham por herança naquela terra, eles ficavam de fora. E isso deixava eles indignados, deixava o povo indignado, que é bem diferente do caso que você acabou de falar, que aí foi diferente, porque elas estavam reivindicando, porque assim, a divisão das terras, elas eram muito mais no âmbito dos filhos homens, né, assim, representavam os filhos homens representavam ali os seus pais, e nesse caso específico, deixou as meninas, e aí Deus foi justo, de forma perfeita, a manter a terra. Por quê? Porque Deus tinha esse compromisso, irmãos, com a manutenção da terra para cada tribo, para que cada um pudesse ter o seu espaço e o seu lugar, e assim Deus era perfeito em todas as coisas que ele realizava. E esse fato do povo que não conseguiu entrar, ou que não conseguiu herdar a terra, é tão interessante que prova o cuidado de Deus, de não permitir que qualquer um deturpasse a genealogia de cada tribo. E não é só da tribo de Davi, não é só da tribo de Levi, é de todas as tribos. Deus teve esse cuidado por intermédio de Esdras, que nós acreditamos ser ele, ou de um compilador que tenha da sua época, de não permitir que qualquer um herdasse uma terra que não era sua, até para não contaminar a genealogia. Interessante isso, né? Ninguém na época de Esdras se levantou para dizer: está errada a genealogia. E ninguém, na época de Cristo, conseguiu contestar a genealogia de Cristo. Você já pensou nisso? Porque o que tinha de gente querendo matar Cristo, mas eles tinham a genealogia de Mateus e ninguém conseguiu contestar. Incrível, né? Eu não tinha pensado muito por essa questão do contestamento, mas isso é realmente fato, né? Porque assim, a genealogia ela é muito extraordinária em Crônicas. Só que a genealogia também ela é o ponto de partida, ela é o start que é dado por Deus também no Novo Testamento. Também no Novo Testamento. E para os irmãos, que talvez, só para recordar, na verdade, o livro de Crônicas, na divisão do Antigo Testamento hebraico, ele é o último livro deles. Está na parte final, na verdade, ali do Velho Testamento hebraico. E quando você pega que ele está na parte final, e os primeiros livros do Novo Testamento também vão se remeter muito forte à genealogia, só que agora mais especificamente de Davi, para poder chegar até em Jesus, para mostrar que ele é o Messias, que ele é da descendência de Davi, ou seja, para cumprir a profecia do Antigo Testamento. Então, ou seja, mostra muito claro o cuidado de Deus com a genealogia de uma forma para manter a sua palavra ao longo dos anos. Incrível, né? Deixa eu compartilhar com você uma coisa aqui. Uma vez a Sorilene, acho que você se lembra dela, né? Quem não conhece a Sorilene, né? Que mulher de Deus maravilhosa, como Deus nos abençoa por intermédio dela. Ela me perguntou sobre pastor e as 10 tribos e tal, e etc. Aí eu disse: não, Sorilene, Deus vai preservá-los. Inclusive, em Ezequiel, é isso que eu quero te mostrar agora, naquela Bíblia Jeffrey, gosto muito dela nos aspectos proféticos, ela é a melhor que tem. Em Ezequiel, a Bíblia Jeffrey mostra aqui, ó, a nova divisão da terra que a gente vai ter. Olha que interessante, deixa eu desligar aqui. Aqui, ó.
Aí eu tirei para ela a foto, né? Olha como será a nova divisão da terra segundo Ezequiel. Aí vem aqui, ó. Dan, Aser, Naphtali, Manassés, Efraim, Ruben, Judá. Aqui é um território que a gente chama território dos levitas e do príncipe, porque é daqui que Jesus vai governar o mundo. Aí vem Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon e Gade. Entendeu? Inclusive, isso aqui equivale à proporção dada por Deus em Números, capítulo 23. Quando chega, inclusive, aqui, até perto aqui, ó, do Eufrates, né, e do Tigre e do Eufrates. Então, a gente vê, obviamente, o cuidado de Deus, né, por toda o seu povo Israel. É um cuidado maravilhoso. E genealogia tem a ver com isso, tem a ver com as questões que eles teriam ali no futuro da religião, da adoração, do templo, e as questões econômicas. Agora, uma coisa que eu acho... Pode falar. Um ponto que eu vi ali que na imagem que você acabou de mostrar, que ela é extraordinária. Deixa eu voltar, peraí. É da Bíblia Jeffrey. Aquela que estava em promoção naquela época, que é uma Bíblia que cai de 400 e pouco para 90 e pouco, aí eu anunciei para todo mundo, ó, tá em promoção, mas ela é uma Bíblia voltada para os aspectos apologéticos, oh meu Deus, proféticos, né? Proféticos. Deixa eu pegar aqui. Ela está aqui, a minha está aqui, graças a Deus. Olha aqui, ó. Uma coisa que, se você reparar rapidinho, assim, um detalhe que talvez seja assim, qualquer, mas eu vejo algo do cuidado de Deus até nessas questões, é que você pega ali que o local onde Jesus vai governar toda a terra, e aí, isso, bem no centro aí. Aí você tem no centro, onde Jesus governará toda a terra, você tem a tribo de Levi, não é isso que está aqui? Isso, terra dos levitas. Exatamente. Aí você tem a tribo de Judá, e você, do outro lado, tem a tribo de Benjamim. Isso. Deus tomou cuidado, assim, eu imagino, assim, por toda a perfeição de Deus, ele tomou cuidado de que, apesar da manutenção de todas as 12 tribos, as tribos que ficariam mais perto ali do trono de Deus foram Benjamim, foram a tribo de Levi e a tribo de Judá, né? Duas das tribos do sul, que acabaram ficando depois da divisão, e também aqueles que seria a questão do sacerdócio, mostrando o sacerdócio real de Jesus Cristo. E de Benjamim é que veio, literalmente, Saul. Exatamente. Eu acho por isso, inclusive, que eles dão um destaque muito interessante aqui, na descendência também a Benjamim. Muito interessante. Meu filho, quanta coisa sobre genealogia, né? Quanta coisa. Agora, tem um aspecto importante em genealogia, né? A genealogia também era fundamental para demonstrar a questão da primogenitura, hein? Da primogenitura. Porque na época o primogênito herdava bem mais que os outros, né? E a responsabilidade do primogênito. A responsabilidade do primogênito. Gente, que fantástico. Não tinha outra forma de primeiro Crônicas começar, não. Esdras estava reorganizando tudo, ele tinha que reorganizar geograficamente, ele tinha que reorganizar politicamente, porque, né, ele tinha que organizar religiosamente, e a genealogia é que poderia fazer isso em todo aquele povo que estava voltando, né? Essa reorganização, pastor, em todos esses pontos que você acabou de destacar, ela mostra que Deus ele estava preocupado em fazer uma construção, uma reconstrução interna, para que então depois começasse uma reconstrução externa. Porque pensa assim comigo, o povo estava voltando, a boa parte deles não tinham muito acesso às informações do passado,
quanto a Deus, no sentido mais específico mesmo, de descendência, de herança e tudo. Imagina comigo, volta o povo, e aí eles pegam e começam, aí o Esdras, que nós acreditamos que fez isso, vai lá e começa a dizer, vocês vão viver aqui, vocês vão ver aqui, vocês vão ver aqui. Daqui a pouco começa aquela coisa, por que eu vou ficar aqui e por que fulano vai ficar lá naquela parte que eu considero melhor? Por que essa parte melhor não foi dada para mim? Então, essa coisa da genealogia, ela é até para que o povo possa saber que a divisão, ela não estava sendo feita por Esdras ou pelo líder que Deus estava levantando naquele momento, mas aquela divisão já era determinada pelo próprio Deus, o Deus deles, de quem herdaria o quê e em qual lugar. Então, a parte geográfica se organizaria dessa maneira para que não houvesse uma briga interna de possessão por espaços que alguns acreditavam ser melhores ou piores. Então, Deus agora divide, o povo está localizado exatamente onde deveriam estar, de uma forma já determinada por Deus, geograficamente. Então, aqui eu levanto esse ponto importante da questão geográfica, do cuidado de não haver uma briga interna, de um problema interno. A questão espiritual, o povo volta, aí Joshua e Zorobabel vai lá e levanta o templo, levanta aquele lugar de adoração e tudo. Aí os mais jovens, pastor, imagina assim, um olha para o outro e fala assim, tá bom, o templo está aqui, tem um altar ali e tudo, e disseram para a gente que isso é isso. Tudo bem que eles ouviam muito falar sobre essas coisas nas sinagogas lá na Babilônia, mas agora eles estavam vendo isso com seus olhos. Aí a pergunta que vinha era, e como é que se adora esse Deus? Como que se adora esse Deus que é o Deus dos nossos pais? Então, Deus fez questão de levantar a questão geográfica deles, que, assim, fortaleceria também a questão econômica, fez questão de levantar a questão religiosa, com a adoração de forma perfeita, conforme Deus queria, em todos os aspectos, preservando os levitas, preservando a forma como deveria ser o altar, deveria ser o lugar de adoração, e também os rituais de adoração, que ainda vai ser assunto mais para frente sobre essa questão aí. E, por fim, Deus faz questão de mostrar a eles que eles ainda eram toda uma Israel. Então, esses pontos aí são fantásticos, ainda mais acrescentando essas coisas. Meu filho, que coisa maravilhosa. Deixa eu só aproveitar. A gente acaba se encantando com a palavra de Deus, aí você sabe como é que é, né? Deixa eu mostrar para os irmãos, só para os irmãos terem uma ideia do que foi a dificuldade de voltar. Do que foi a dificuldade de voltar. E essa capacidade extraordinária que Deus deu a Esdras e Neemias na administração do retorno. Eu tenho aqui comigo, deixa eu ver se eu consigo dividir aqui. Está vendo todos esses mapas aqui comigo? Uhum. Ok. Aqui são a história do retorno. De todos os mapas, os que eu mais gosto quanto ao retorno é esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eles estão em Suzano. Olha como eles têm que fazer para voltar, tá? Olha isso aqui. Aí eu ampliei aqui. Olha que loucura, ó. Suzano, tá? Aí, ó, Neemias ainda, rejeitado, eu ajuntarei e trazei para um local e ali farei habitar o meu nome. Aí, ó, aqui, ó, vem Zorobabel, tá vendo, ó, a rota provável de Zorobabel e Joshua, em 530, aí vem, até Jerusalém. Na segunda rota, que é a de Esdras, e na terceira, a de Neemias, eles não vêm de Nippur, eles vêm de Suzã, né? E aí vem aqui, vem um pouquinho mais abaixo, dizem alguns, e aí chegam aqui em Jerusalém. E aí, rapaz, até como você falou, né? Esdras, ele até disse que não queria falar para o rei, que estava voltando, mas que ele morreu de medo, né? Ele morreu de medo. E aí, só para que você veja quantos quilômetros são, pegar esse outro mapa aqui,
né? Oh, meu Deus, mas cadê o mapa? Que pena. Bem, está aqui. Aproximadamente 1.600 quilômetros. Tá? Aqui a primeira rota, aqui a segunda rota. Esdras e Neemias. E olha o tamanho do Império Assírio. Né? E aí, para e pensa comigo. Se teve uma coisa que Esdras teve tempo para pensar, foi nesses 1.400, 1.600, alguns dizem 1.800 quilômetros. Como é que ele ia reorganizar tudo? E Deus deu a estratégia de, por intermédio de genealogias, ele ter esse aspecto histórico de comprovação dos fatos e fazer o que você acabou de falar, meu filho. Acabou de falar. Você sabia que na antiguidade a gente não tinha carteira de identidade, né? Não tinha como. Não tinha SSP, Serviço de Segurança Pública, e carteira de identidade. Como é que a gente se apresentava um para o outro? Olha, eu sou Gedeon, filho de Gedeon, filho de José Ramos, filho de... A partir de agora eu já não sei. Porque no hebraico não tem neto, nem bisneto, nem trisneto, você fala filho, 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 filho. E algumas passagens da Bíblia são interessantes. Porque quando as pessoas começavam a conversar, que eles viam que eram filhos, 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 e que chegava no mesmo tronco genealógico, aquele que era do mesmo tronco genealógico, ele tinha a obrigação de receber o indivíduo em casa, se ele estivesse fora da sua terra, protegê-lo e etc. É muito interessante isso. A genealogia, por isso que eles tinham de cabeça, a genealogia era a certidão de identidade na época. É fantástico isso, né? E Esdras foi inteligentíssimo. Por isso que ele gastou 1/3 de primeiro Crônicas só trabalhando isso, né? Esse aspecto que a gente acabou de destacar, que é o aspecto mais imediato, né, da genealogia, ele tem esse viés, né, de repovoar a terra, de trazer as propriedades de herança para cada família. Ele evita que tribos tenham possessão de coisas que elas não tinham. E, assim, eu acho isso fantástico, porque talvez algumas coisas que alguns irmãos que estão nos ouvindo não fiquem ainda com um pouco de dúvida. Eu gostaria de destacar que talvez seja porque a gente está pensando um pouco a cabeça das nossas culturas, dos nossos costumes, principalmente aqui do Brasil, né? Mas os judeus, eles têm um costume muito forte, né? O árabe, na verdade, de forma geral ali, de passar sua cultura, passar suas crenças, seus pensamentos, suas histórias, de forma muito mais forte do que nós aqui. Então, o judeu, ele é aquele pai, aquela mãe, normalmente, que pega o filho e senta com ele na mesa e explica, fala, olha, você é meu filho, o seu avô é fulano de tal, o pai do seu avô é esse. E aí ele tem esse cuidado, que é cultural deles, de preservar por isso desde sempre. Imagina comigo, irmãos, nós destacamos no áudio de ontem, no vídeo, na verdade, áudio de ontem, que é possível que Adão tenha visto o pai de Noé, tenha conversado com ele de forma em números. Então, ou seja, isso prova que o judeu, que o povo de Deus, assim, de uma forma mais específica agora, eles criaram um hábito de passar suas tradições verbal, sua tradição de filho para pai, de pai para filho, e assim ir passando de geração em geração, até que chega aqui. Ou seja, o costume que o pastor acabou de destacar, de que eles tinham, era muito assustador, e assim preservava a cultura, e quando eles iam conversar, né, tem até uma brincadeira que o pessoal fala, eu sou nordestino, o pessoal fala que dois nordestinos não podem conversar, né, meu pastor disse que dois nordestinos não podem conversar, porque conversa, daqui a pouco descobre que é parente. Então...
Fantástico, fantástico, fantástico. E o pior que Filho o pior é que a gente começa a conversar com alguma pessoa que você encontra que é nordestina, e você descobre. Aconteceu comigo um tempo desse aqui, morando na cidade ocidental. Eu estava comprando numa padaria, o cara, não sei o que, só assim, daqui a pouco eu descobri que o rapaz era lá da terra da minha mãe e tudo. E aí foi uma conversa legal, que se brincasse um pouquinho mais, descobri que era parente. E para o judeu, era essa maneira, assim, brincadeiras à parte, de que eles podiam descobrir de onde eles tinham vindo, de quem era, como o pastor destacou aqui, o tronco genealógico. Começaram a conversar, olha, eu sou filho desse, daquele, daqui a pouco descobria que eles eram da mesma árvore genealógica, e assim formava ali uma força de ajuda um para o outro. Agora, Amadeu, para a gente terminar, que a gente começa a conversar da palavra de Deus, aí se perde, né? Para a gente terminar, eu gosto muito dessa questão genealógica. Por quê? Porque tem gente que olha e diz, não, Adão não existiu. Noé, isso é mito, rapaz, isso é a história da carochinha. Isso é a história que uma classe dominante fez para poder continuar a sua dominância e tal. Incrível, né? E quando você olha, é acreditar em muita mentira, então, né? Porque eles continuam literalmente dizendo: sou filho de, 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 sou filho de. E é incrível como eles tratam a genealogia indo literalmente até Abraão e depois até Adão como a coisa mais simples do mundo, como um povo que existiu, que não deixou de existir, e etc. E só a gente aqui, os lindos ocidentais, é que ficamos, será que existiu? Enquanto para eles, ele gerou tal, gerou tal, gerou tal, gerou tal. Incrível, né? A genealogia é mais uma prova histórica da realidade da Bíblia, né? Assim, eu acho extremamente fantástico. Assim, o capítulo primeiro, os capítulos ali da área de genealogia, eles mostram que Deus escolheu Abraão. Eles mostram que Deus escolheu de Abraão um povo, né, outra família, que foi a família de Israel, que é tratado muito assim. Jacó vai ser tratado em Crônicas só como Israel. Você vai ver sempre se referir a Israel. E aí depois ele escolhe a tribo de Judá, que era para prover a linhagem davídica, que aqui é uma outra coisa que é muito extraordinário da gente descobrir sobre a genealogia em Crônicas. O aspecto histórico é fundamental, fundamental, fundamental. E óbvio, como você falou, é óbvio que a Aliança Davídica, excelente o áudio, que foi na sexta-feira, mas que áudio maravilhoso. A Aliança Davídica, né? Por isso que se destaca literalmente aqui a genealogia. Meu filho, uma pergunta básica e simples. Tá, nós demos essa introdução interessante. Você vai conseguir, na quarta, na quinta e na sexta, matar os 9 primeiros capítulos de 1 Crônicas? Será que você consegue? Acho que talvez sim, né? Eu acredito que a gente vai precisar de pelo menos mais um ou dois. Então tá bom, então tá bom. Então tá ótimo. Mas bem, pelo menos demos o primeiro passo para a continuação. Então, irmãos, amanhã não perca. 1 Crônicas 1 e 1 em diante, e nosso amado Amadeu vai trabalhar com calma a genealogia. Óbvio que não dá para entrar em todas as histórias, mas ele vai trabalhar com todo esse viés e vai fazer bastante sentido. E ninguém mais como eu, quando era criança, ao ler 1 Crônicas, capítulo 1, no meio dele já estava dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. Meu pastor, há quem pule até o capítulo 1 de Mateus, que isso é genealogia. Ai, meu Pai eterno, Deus de misericórdia, o tanto que está perdendo, né? Então, Amadeu, muito obrigado por essa conversa. Um grande beijo. Deus continue te abençoando. Está excelente estudar 1 Crônicas e que o Senhor te ilumine.
Amém. Amém. É uma alegria muito grande fazer parte desse trabalho, desse propósito, né, que Deus pôs no coração dos nossos representantes da nossa igreja, o pastor Gedeon, o pastor Eloíde, lá atrás também no coração do nosso pastor Gedeon, porque é muito extraordinário poder ver o quanto que a palavra, ela restaura, ela transforma. Esses dias eu ouvi a pessoa falar assim, não, eu gosto de ouvir os áudios da nossa igreja porque fica mais fácil de entender cada capítulo, que às vezes a gente não entende muito bem, mas a gente vai lá, ouve o áudio e tudo, e aí a gente fica mais esclarecido sobre o assunto. Então, é um trabalho, é um propósito que com certeza está transformando muita vida, está falando no coração de muitas pessoas, e com certeza pedir para os irmãos que divulguem ainda mais, né, esse trabalho, né, porque nós somos uma igreja muito grande e é um trabalho que pode e tem potencial para ser ainda maior do que já tem sido ao longo desses últimos anos. Então, é uma alegria fazer parte e peço a Deus que possa me dar a capacidade de fazer com muito esmero aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Meu filho, ele já te deu. Muito obrigado pelo carinho. Deus te abençoe e a paz do Senhor.